Finalizamos o mês de maio no nível Ouro 3 do Cartola FC, sempre focando em muita regularidade e na análise de dados. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar a próxima rodada, passar as dicas para você imitar e montar o esboço do nosso time para a rodada 9 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Aqui no canal você encontra sempre muito conteúdo sobre futebol, Cartola, Cartola Express, enfim, todo esse tipo de conteúdo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não perder as próximas notificações. E vocês vão ver que estão com bastante novidade aqui para os inscritos, tá? Então vamos lá para o conteúdo desse vídeo, que é a rodada 9 do Cartola, né? Então, terminada a rodada 8, terminou também o mês de maio do Cartola, né? Para quem joga as ligas mensais aí, terminou. Eu quero mostrar para vocês um pouco de como é que foi o nosso desempenho, né? Bom, então, terminamos o mês de maio no nível Ouro 3 aqui, nível bem legal. Quero que vocês deixem aqui nos comentários como é que foi o nível de vocês nesse mês aqui, se vocês chegaram no Diamante, Ouro 3 ou não. A gente podia talvez ter chegado no Diamante se não fosse essa última rodada. A gente ficou acima da média dos cartoleiros aqui, fizemos 51,83, mas não foi uma rodada que eu gostei, né? Algumas coisas deram errado, principalmente o São Paulo, que atrapalhou bastante a gente. Ganhou de 2-1, mas perdeu o SG e os jogadores mais cotados aí para mitar acabaram zicando e prejudicaram um pouco a gente, né? Por exemplo, o nosso capitão aí, o Jonathan Caleri, que como capitão fez 1,80, pelo amor de Deus, Caleri. E a gente tinha feito a dobradinha do São Paulo lá com o Luciano, né? E algumas coisas acabaram não dando muito certo aí. Mesmo assim, a gente manteve uma regularidade legal, ficamos acima da média. Deixa aqui nos comentários como é que vocês foram nessa rodada, né? Inclusive, uma coisa que eu já vou falar aqui para quem é inscrito do canal, a gente tem o Guia da Mitada, né? Que a gente produz toda a rodada aqui, com análise dos confrontos, análise dos melhores SGs, mapa de scout por posição, né? E as dicas por posição. Enfim, um conteúdo bem legal que acho que ajuda bastante você escolher os jogadores, né? Nessa rodada, até nos laterais, a gente acabou escolhendo Caio Paulista e Rafinha, né? Por causa do SG, do potencial de cada um. Eles não foram mal, mas a gente tinha indicado laterais muito melhores, né? Juninho Capixaba, Ayrton Lucas, Bidu, Marlon, todos eles mitaram. E a gente acabou pensando que o São Paulo ia melhor contra o Goiás, acabou não dando certo, né? Mas enfim, acho que esse é um material legal. Quem escolheu bem aqui, com certeza deu aquela mitada legal, né? Bom, vamos falar um pouquinho dessa rodada aqui. Antes da gente montar o nosso time, montar o esboço, passar as dicas, eu gosto de avaliar um pouquinho da rodada, né? Antes, deixa eu colocar aqui para vocês os suspensos da rodada, né? Eu gosto de mostrar jogadores que não vão jogar a rodada. O Veiga tá suspenso, com certeza seriam um dos capitães mais escalados aí. Palmeiras enfrentando o Curitiba, né? O Galo vai meio com alguns desfalques importantes, Pavon, o Zarate aqui, e o América Mineiro, que já tá mal, 2 desfalques aí na defesa, né? Bom, então vamos falar um pouquinho da rodada para a gente montar aqui, falar os times que eu acho mais favorito. Primeiro, Fortaleza, não perdeu aí em casa, 2 vitórias e 2 empates, melhor defesa do Brasileirão aí com a derrota do Santos, né? Então, Fortaleza é um time muito bom, é um dos maiores favoritos para essa rodada, enfrentando o Bahia, né? Bahia que não vive um bom momento. Temos o clássico aí, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem bem desfalcado aí, né? Então, isso leva um pouquinho de favoritismo para o Cruzeiro, mas sempre um confronto muito equilibrado, né? Temos o Atlético Paranaense e Botafogo, que se enfrentam agora no meio de semana pela Copa do Brasil, né? Eu acho que tem que ser um jogo de bastante gols. Aí tem a volta do Tiquinho Soares, Vitor Roque, né? Tá em choque, chama o Vitor Roque, né? A gente falou dele na live, ele foi bem. Então, um jogo de gols aqui pode ser bem interessante escalar ataque desses dois times, né? Temos América Mineiro e Corinthians, um confronto curioso aí. O Corinthians conseguiu sua primeira vitória com o Luxemburgo, mas fora de casa, o Corinthians é o pior time do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians tem bastante dificuldade de jogando longe da arena, longe da sua torcida, né? Da Fiel. Enfrenta o América Mineiro, que é a pior defesa do campeonato, um time que vem muito frágil aí, então fica aí difícil de você pensar quem que você escala. Acho novamente um jogo de gols aqui, peças ofensivas dos dois lados. A gente tem Santos Internacional, Santos que perdeu do Bragantino, mas em casa é um time muito forte, inclusive pelo retrospecto dele em casa, que ele vinha sendo uma das melhores defesas do campeonato. Então quem sabe, pensar em algumas peças defensivas podem ser interessantes dos dois times. Fluminense e Bragantino, o Fluminense vira uma fase horrível, 4 jogos sem fazer gol, o Cano fez 1 gol nos últimos 6 jogos, que fase do Germancano. Enfrenta o Bragantino, que vem de 3 vitórias e 4 empates nos últimos 7 jogos. Então, vem um bom momento. Apesar disso, acho que tem um leve favoritismo para o Fluminense, né? Temos o Grêmio de São Paulo aqui. São Paulo que está vivendo um ótimo momento com o Dorival Júnior. O Grêmio deve voltar a ter jogadores titulares aí, Soares, Bitelo, Cristaldo, né? Confronto bem equilibrado também. Temos o confronto do maior favoritismo aqui, Palmeiras e Curitiba, né? Palmeiras, claro, é o super favorito aí da rodada.
O único time que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro contra o único time que não ganhou. Então, claro que a gente tem que apostar em peças do Palmeiras aí, né? Inclusive, tô com a camiseta aqui do Palmeiras. E outra novidade aí, em breve a gente vai ter promoções aqui para os inscritos na Centauro, Foot Fanatics aí. Em breve vai ter uns cupomzinhos de desconto legal para pegar umas camisetas aí, né? Temos Goiás e Cuiabá, né? Dois times que jogaram na Copa Verde aí. Goiás levou a melhor, então acho que é um pouco favorito para esse confronto. E finalmente o clássico, lá na segunda-feira, Vasco e Flamengo. Confronto bem equilibrado, porque o Vasco está muito mal, mas o Flamengo também, né? Acho que, claro, o Flamengo é um pouquinho favorito, né? O Vasco vive um momento terrível aqui, zona de rebaixamento, mas pela fase do Flamengo é difícil de apostar num favoritismo grande aí, né? Bom, esses eram os confrontos, eu acho que a gente tem que focar aqui no Palmeiras, no Fortaleza, talvez até no Fluminense aqui, quem sabe um Corinthians, vamos ver como é que evolui na Copa do Brasil o Corinthians, né? Vamos lá para as dicas por posição aí, né? Falar de alguns nomes que eu acho interessante, vamos vender todo o nosso time aqui e vamos falar de cada posição, como é que tá, né? Vamos começar aqui pelo ataque, eu tô gostando de começar pelo ataque, que eu acho que o pessoal tá gostando bastante, né? Bom, a gente tem o Roger Guedes aqui, né? O Corinthians, se fizer gol, claro, o Roger Guedes tem um grande potencial de participar de gol, é o principal peça ofensiva desse time, né? Enfrenta o América Mineiro, que é um time muito frágil, pior defesa do campeonato. Então, claro que o Roger Guedes é um nome legal. Temos o Hulk também aqui, um nome interessante. Tem um jogo difícil, assim como eu falei do confronto dele contra o Palmeiras, né? Era um jogo difícil, ele acabou não indo tão bem assim, mais um confronto difícil para o Hulk, né? Nomes do Palmeiras: Dudu, Arthur e até o Rony Rústico aqui, ó. São nomes interessantes, claro, enfrentando uma zaga muito frágil do Curitiba. Eu com certeza vou ter uma peça do Palmeiras. Um que eu vou ter com certeza é o Arthurzinho aqui, ó. Regularidade dele tá absurda aí, 3 gols, 1 assistência, sempre gerando muita média básica. Aí o Arthur tem que estar no time, né? Jogo difícil, fez 9 pontos. Acho que vale a dobradinha do Palmeiras com o Dudu, com o Rony. Vamos ver se a gente faz essa dobrada, né? Soares voltando, quem sabe o nome do Flamengo eu fico mais pé atrás. Fluminense aí, né? Germancano jogando em casa. Será que agora ele desencanta? Acho que pode ser um nome legal para a rodada, né? Nomes do Fortaleza: o Moisés e o Galhargol aí, né? Tá jogando muita bola. O Galhardo também, acho que não tá provável aqui, mas ele deve pro jogo, sim. E claro, como eu falei, os nomes do confronto entre Atlético Paranaense, Vitor Roque e o Tiquinho Soares, que não tá provável aqui, mas deve pro jogo, ó. Tiquinho Soares deve voltar a jogar. Claro, são nomes muito interessantes para a rodada, né? Vamos ver como é que vai ficar as cartoletas aqui, mas a gente com certeza vai fechar nosso ataque aqui no vídeo, tá? Lembrando que na sexta a gente tem um vídeo de atualização, né, do time. Mas enfim, vários nomes interessantes no ataque. Vamos para o meio de campo aqui. Primeiro nome que eu acho interessante ter aqui é o nome do Fluminense, tá? Eu falei do Lima na última rodada, aí falei que o Corinthians vinha com uma recorrência de ceder ponto para meias, e o Lima, a gente falou ele por causa da média básica, ele fez 7,70 sem participação em gol, tá? Como o Fluminense está vivendo uma fase meio instável, eu gosto de optar pelo Lima aqui, que é um cara mais regular, que mantém essa regularidade. Mas claro, quem quiser optar pelo Ganso também é um nome válido. E o Arias se recuperou, fez uma boa rodada aí, 6,80, né? A gente tem o Eduardo aqui, um nome interessante. A gente, felizmente, ele estava como dúvida, ficou nulo, a gente não escalou ele, mas ele estava no nosso esboço aí, fez uma pontuação bem legal. Pode ser um nome interessante nesse jogo de gols entre Atlético Paranaense e Botafogo. A gente tem a volta dos meias do Grêmio aí, né? Bitelo e o Cristaldo, jogadores que sempre mantêm bastante regularidade. Tem um jogo difícil contra o São Paulo. O São Paulo vem mantendo uma defesa sólida, apesar de ter tomado gol aí, né? Mas é uma defesa sólida, sim. Como eu falei, o Arias aqui pode ser um nome interessante. Descendo, nome do Fortaleza aqui. Caio Alexandre é um cara mais para média básica, mas eu gostei muito do jogo do Caleb, tá? Inclusive vou colocar ele no meu time aqui. Cobrou várias bolas paradas do Fortaleza, finalizou bastante, fez 4,20 aí de média básica, um nome que eu gostei bastante, vai estar no nosso time enfrentando essa zaga frágil do Bahia, tá? Então, Caleb é um nome legal pra gente colocar aqui. Nomes do Palmeiras, a gente não vai ter o Rafael Veiga, acho que cresce bastante o protagonismo do Gabriel Menino aqui, tá? Um cara que vem gerando bastante scout sempre, né? O Gabriel Menino, principalmente sem o Veiga, ele cresce porque ele vai ter a bola parada, né? Deve ser o cobrador de falta, de escanteio. Então, acho que cresce bastante o potencial do Gabriel Menino. Eu tô em dúvida se eu fecho com ele ou descendo aqui. A gente tem uma opção um pouquinho mais baratinha aqui, que eu acho interessante para a rodada, que é o Adson do Corinthians, tá? Enfrentando essa zaga fraca do América Mineiro. Adson fez 7,70 de média básica. Então, quem sabe, que o Corinthians se recuperando pode ser um nome legal. Descendo mais aqui, acho que é mais difícil de pensar em outros nomes interessantes para a rodada, né? Lembrando que também nesse vídeo de sexta de atualização a gente passa mais dicas para vocês, né?
Por enquanto, eu vou fechar mesmo com o Gabriel Menino aqui do Palmeiras, tá? Acho que é um nome legal pra gente ter na rodada, tá? Vamos pra defesa aqui e vamos começar pelos laterais. Bom, eu vou colocar o Marlon, cansei de deixar o Marlon de fora em algumas rodadas, eu vim que escalei eles em várias rodadas, mas a regularidade do cara é uma coisa inacreditável, tá? 43 desarmes em 8 jogos, todo jogo ele faz 6 desarmes, não baixou de 6 pontos. Ah, é um jogo difícil contra o Galo, é clássico, blá, blá, blá. Vou colocar o Marlon, tá? Não quero saber, vou colocar ele aqui na regularidade. Acho que o Ayrton Lucas é um cara bom, né? Um jogador, um lateral muito ofensivo. Eu vou colocar o Bruno Pacheco aqui do Fortaleza, tá? Foi muito bem na última rodada, voltou a ser um destaque aí. A gente sabe que o Bahia é um time que cede muitos designs para laterais, principalmente para laterais esquerdos, né? Então, Bruno Pacheco cresce bastante, um cara que é bastante ofensivo. No último jogo deu 2 assistências, potencial de SG para o Fortaleza também. Então, vamos com o Bruno Pacheco aqui, tá? O Capixaba voltou aí bem aí, né? A gente tinha colocado ele como indicação. Laterais do Palmeiras, acho que podia escalar, assim, os dois são nomes interessantes. O problema é que na última rodada aí todo mundo tava pensando que ia jogar Mike e Piquerez, jogou Marcos Rocha e Vanderlan. Se a gente tiver a escalação do Palmeiras, quem sabe a gente vai com opção de lateral. Mas sem ter a certeza aí, eu vou optar por esses laterais mais regulares. Mas claro, os dois do Palmeiras são interessantes, tá? Descendo um pouco mais aqui, claro, o Tinga do Fortaleza é um nome legal, né? Como eu comentei aí para vocês. Um Lucas Pires vem tendo uma regularidade legal, o Matheus Bidu pode ser interessante. Mas acho que para essa rodada aqui eu focaria nesses laterais mesmo. Marlon, pela regularidade, os dois laterais do Fortaleza e os dois laterais do Palmeiras, puxando, quem sabe, um Rubens, o Juninho Capixaba pela regularidade, né? Bom, vamos para nossa zaga aqui. Acho que o Nino é um cara legal sempre, o Nino vai muito bem na bola aérea, mas acho que a fase do Fluminense não vem boa, acho que um zagueiro caro, com potencial de SG mais instável, né? Então não vou optar por ele nessa rodada, tá? Zagueiros do Palmeiras, como eu não tô com ninguém do Palmeiras até agora na nossa defesa, eu vou dobrar, tá? Os dois estão bons para valorizar, o Gomes fez 2,90, o Luan 2 pontos, né? A gente sabe que o Palmeiras é muito forte na bola aérea, potencial de SG, de desarme também, né? Então, vou dobrar aqui. Claro, os laterais do Fortaleza, novamente, são bons nomes aí. Eu prefiro um pouco mais o Titi, né? Que é um cara mais regular, tem mais desarme já no campeonato, né? 11 desarmes em 7 jogos, eu prefiro um pouco mais ele. A gente tem o Joaquim dos Santos, como eu falei, o Santos jogando em casa é um time que segura bastante SG, o Joaquim é um cara que desarma bastante, né? Bem regular, então pode ser um nome interessante de escalar. Descendo um pouco mais aqui, mais difícil, né? Talvez um Bruno Melo, enfim, mais difícil aqui, nomes de zagueiros mais baratos, tá difícil de escalar, né? Bruno Mendes, que joga como lateral, né? Fez 4,40 na última. Mais difícil aqui, eu ficaria mesmo nesses. Os dois zagueiros do Palmeiras, os dois zagueiros do Fortaleza e um Joaquim aí, zagueiro do Santos, tem uma regularidade legal. Talvez um Nino também, tá? E vamos pro goleiro. Pensando no SG, claro, o Fábio acho que é um goleiro pode ser interessante, mas de SG aqui eu pensaria, claro, no Everton do Palmeiras, no João Ricardo, inclusive vai ser meu goleiro mais baratinho aqui, e talvez um Tadeu aqui do Goiás. Pensando mais em defesas aqui, acho que pode ser interessante um João Paulo dos Santos e até um Léo Jardim do Vasco, ele é um goleiro que sempre faz muitas defesas, né? Então pode ser um nome interessante aí. Então assim tá o nosso time, né? A gente tem 41,55, tá até tranquilo. Vamos fechar o nosso ataque assim. Eu quero fazer uma dobradinha do Palmeiras aqui no ataque, eu vou colocar o Rony, tá? E por enquanto, como eu falei, o Corinthians, o cara que mais participa aí do time é o Roger Guedes, o América Mineiro é uma zaga muito frágil, eu vou colocar ele. Pode ser que a gente pense aí num Cano também, pode ser um nome interessante, tá? De técnico, Abel Ferreira, que é o técnico mais indicado para a rodada, o Palmeiras é o mais favorito. Podia ser o Vojvoda também um nome interessante, ou até um Fernando Diniz, tá? De capitães aí, claro, quem escalou o Cano pode ser um nome legal para a rodada, mas eu prefiro realmente ter o nome do Palmeiras, porque o Palmeiras é o maior favorito. Eu vou com o Arthur aí, pela regularidade dele, acho que é o melhor nome. Quem quiser apostar aqui num Dudu, num Rony, até num Roger Guedes, pode ser nome interessante aí para a rodada, tá? Assim fica o nosso time, lembrando que na quinta a gente tem um vídeo com os melhores FGs, na sexta-feira a gente tem atualização aí, e a gente se esboça bastante nos scouts, lá tem o dossiê também, enfim, a gente se aprofunda mais, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né, pessoal? Deixa aquele like que ajuda demais aí, e é isso. Até o próximo vídeo, falou!